Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou contar sobre o misterioso caso da Tiffany Valiant, uma jovem de 18 anos que desapareceu após uma discussão com seus pais em sua casa. Algumas horas depois, seu corpo foi encontrado a 4 milhas de distância. Ela estava descalça e parcialmente vestida e estava jogada em um trilho de trem. A polícia considerou o caso como um suicídio, porém seus pais não concordam com a conclusão da polícia. Eles acreditam que na verdade ela foi assassinada e colocada naqueles trilhos. Então já no comecinho do vídeo eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, de se inscrever no meu canal, porque me apoia muito aqui no crescimento do meu canal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Você começa ouvindo um caso de uma pessoa que tirou a própria vida e tudo que é apresentado para você é moldado para que você acredite nisso. O que vem depois dessas informações para tentar te fazer acreditar em outra versão fica parecendo muito suspeito. No caso da Tiffany, além de uma péssima investigação, parece que tudo conspirou para que a conclusão da polícia de que ela tinha tirado a própria vida nunca fosse alterada. Falando um pouco sobre a vida da Tiffany, os seus pais, o Steve e a Diane Valiant, se conheceram em 1989. A Diane já tinha 2 filhas, chamadas Jessica e Crystal, de quem o Steve assumiu a paternidade. E aí, em 1997, a Diane engravidou novamente e não foi uma gravidez planejada, porém os pais amaram a surpresa de ter uma filha juntos, que foi a Tiffany. A Tiffany era a caçula da família e é dito que ela sempre foi a mais alegre e animada entre as irmãs. Ela era o tipo de criança que gostava de tudo e se divertia com pouco. Durante a sua infância e principalmente na sua adolescência, ela foi demonstrando muito interesse em praticar esportes. Além de ela ter uma facilidade com esportes, ela tinha 1,88 de altura e isso ajudava em algumas modalidades, principalmente no vôlei. Durante o ensino médio, ela se destacou muito na escola por causa disso e ela também tinha uma bolsa integral na Mercy College, que era onde ela estudava. E o seu sonho era jogar vôlei nas Olimpíadas dos Estados Unidos e ingressar na Força Aérea ou na polícia. Toda a sua família morava na comunidade de Mays Landing, localizada em Hamilton Township, New Jersey, nos Estados Unidos. A comunidade é bem pequena, tendo seu último censo de 2020 informado que haviam cerca de 5.603 habitantes ali naquela cidade. O local era bem tranquilo, estilo cidade do interior, onde todo mundo se conhece, dorme com as portas abertas e janelas destrancadas. E aí, no dia 12 de julho de 2015, um domingo, a Tiffany teve um dia normal. Ela se encontrou com alguns amigos no período da manhã e comentou com eles que estava muito animada para começar a faculdade, que se iniciaria nos meses seguintes, porque nos Estados Unidos o ano letivo é diferente do que no Brasil. Lá o início das aulas é entre os meses de julho e agosto e duram até o próximo ano, em abril. Então ali era início de verão, estava um clima muito agradável, a Tiffany estava muito animada para começar a fazer sua faculdade e naquela noite ela teria uma festa de familiares e amigos para comemorar 2 formaturas do ensino médio. Uma das adolescentes graduadas era a própria Tiffany. E durante a festa todos estavam se divertindo muito e a Tiffany também. Ela brincou na piscina com seus parentes, tirou fotos e ficou falando sobre como ela planejava decorar o seu novo dormitório da faculdade. A festa estava acontecendo na casa em frente à casa da Tiffany e às 9h15 da noite a Tiffany saiu correndo da festa e foi para a casa dela sem dar maiores explicações. A família achou que talvez ela precisasse ir ao banheiro, por exemplo, e que não era nada demais. Os pais continuaram na festa e poucos minutos depois, por volta das 9h20, a Diane, a mãe da Tiffany, recebeu um telefonema de uma das amigas da Tiffany, falando que estava em frente à casa deles e queria conversar com os pais da Tiffany em particular. Eles disseram que tudo bem e que já estavam indo até lá para encontrar ela. E aí, quando eles estavam atravessando a rua que ficava entre as 2 casas, essa amiga da Tiffany saiu de dentro do carro nervosa e gritando muito. Ela estava acusando a Tiffany de ter usado seu cartão de crédito sem que ela soubesse e sem que ela tivesse permitido. E ela falou que a Tiffany tinha gasto o valor de $300. A Tiffany nesse momento saiu da casa dela, né? Ela estava ouvindo toda aquela gritaria e falou que era tudo mentira, que ela não tinha roubado nada da amiga. E a Diane achou que aquilo não fazia muito sentido, já que recentemente ela e o pai da Tiffany tinham dado um cartão de crédito novo para a filha usar. Então a Tiffany não tinha necessidade de roubar a amiga dela. Porém, mesmo assim, quando a amiga da Tiffany foi embora, a Diane resolveu dar uma olhada no carro da filha para ver se encontrava alguma coisa que provasse que a amiga dela estava falando a verdade. A Tiffany acompanhou a mãe nessa vistoria no carro e a Diane percebeu quando a Tiffany disfarçadamente pegou um cartão que estava dentro do carro e colocou no bolso de trás da calça. E aí a Diane confrontou a filha e finalmente a Tiffany disse que realmente tinha usado o cartão da amiga sem que ela soubesse.
A Diane ficou muito brava com a filha e enquanto a Tiffany ficou no gramado do lado de fora da casa, a Diane entrou para chamar o Steve, o pai da Tiffany, e contar o que estava acontecendo, o que a filha tinha feito. Em menos de 2 minutos que a Diane entrou e saiu da casa junto com o Steve, a Tiffany tinha simplesmente desaparecido. Era 9h28 da noite quando seus pais começaram a procurar por ela ao redor da casa, mas eles não encontraram nada. Inicialmente eles acharam que talvez a filha estava brava ou que era só uma brincadeira dela. A família procurou atrás das casas, procurou nas ruas, perguntou para as pessoas que estavam na festa se tinham visto a Tiffany passar por lá, mas ninguém tinha visto nada. Eles imaginaram que ela não iria muito longe, porque a Tiffany tinha um medo muito grande do escuro. Eles inclusive falavam que ela sofria de nictofobia, que é um medo extremo do escuro. E até para dormir, ela precisava manter alguma luz acesa dentro do seu quarto. Então, como já era tarde da noite, eles imaginaram que ela estaria por perto, que ela não iria muito longe no escuro sozinha. Entre as 10 e 11 da noite, todos que já sabiam do sumiço da Tiffany começaram a mandar mensagens de texto para ela e também ligaram para ela diversas vezes, mas ela simplesmente não atendia o celular e não respondia as mensagens. O Steve então decidiu sair da casa dele e dar mais uma volta. E nesse momento, quando ele saiu da casa, ele encontrou o celular da Tiffany caído no gramado. Estava a uns 2 metros da porta da casa deles. Isso deixou o Steve extremamente preocupado porque a Tiffany nunca ia para lugar nenhum sem o seu celular. Naquele momento eles perceberam que algo muito ruim poderia ter acontecido para que a Tiffany tivesse deixado cair o celular no chão e não tivesse voltado para pegar. A Diane e o Steve se lembraram que eles tinham instalado uma câmera de caça na floresta ao redor da casa, e a câmera de caça é uma câmera que fica presa a um ponto fixo e bate uma foto toda vez que detecta movimentos ao seu alcance. E aí, ao checarem as imagens dessa câmera, eles viram que a câmera realmente bateu uma foto da Tiffany caminhando às 9h28 da noite, próximo à garagem da casa no escuro. E a foto seguinte, tirada às 9h29, mostrava os pais dela junto com o cachorro da família procurando por ela. Então foi questão de 1 minuto de diferença e ela simplesmente desapareceu. Em seguida, os pais dela ligaram para o Michael Valiant, o tio da Tiffany, e pediram ajuda para encontrar ela. Eles pediram para que o Michael fosse até a casa da avó da Tiffany, que morava ali perto, e verificasse se ela estava por lá, porque era o único lugar que ela poderia ter ido nessa situação. Eles imaginaram que a Tiffany estava fugindo dos seus pais para não levar uma bronca por ter usado o cartão de crédito da amiga, e aí por volta da 00h30 eles ficaram sabendo que a Tiffany não estava na casa da avó e que nem tinha passado por lá naquela noite. E também ela não estava na casa de nenhum amigo ou parente que eles conheciam. O Michael então saiu de carro, andando pela rodovia, e ele decidiu ir até um local onde tinha os trilhos de trem da cidade. Assim que ele passou próximo da altura do número 45, ali perto da linha do trem, ele viu que tinha várias viaturas e alguns policiais em volta. Ao descer do carro e questionar o que tinha acontecido, um policial informou que uma mulher tinha sido atropelada pelo trem há alguns minutos. O Michael então perguntou se os policiais tinham visto uma menina alta de quase 1,90 de altura, que estava usando shorts jeans e uma camiseta preta. Os policiais falaram que não, mas que a pessoa atropelada pelo trem batia com a descrição do Michael. Ele então foi até o trilho onde estavam os restos mortais para fazer uma possível identificação, e lá ele viu que realmente era a Tiffany. Ela estava vestindo apenas roupas íntimas, estava descalça e seu corpo tinha sido mutilado. O trem atingiu a Tiffany às 11h07 da noite, arrastando e cortando seus pés e suas mãos antes de parar. À meia-noite, uma enfermeira chamada Michelle chegou ao local e declarou que a Tiffany estava morta. Às 2h30 da manhã, a família foi informada pelo tio da Tiffany que ele havia encontrado o corpo dela e que ela tinha sido atropelada por um trem. No dia seguinte, dia 13 de julho de 2015, durante o período da manhã, os jornais logo de cara já começaram a noticiar que uma mulher tinha tirado a própria vida nos trilhos do trem durante a madrugada. E aí os pais dela, quando viram essa notícia, sem antes ter nada esclarecido do que de fato tinha acontecido com a Tiffany, deixou eles com muita raiva, porque tinha se passado menos de 24 horas do ocorrido e as pessoas já estavam tirando conclusões precipitadas. E aí o Steve ligou imediatamente para os jornais para saber como eles estavam noticiando algo que não havia ocorrido, difamando a memória da filha dele. Mas para surpresa do pai, o jornal informou que a informação tinha vindo da própria polícia rodoviária de New Jersey, que já tinha dado o caso como encerrado. Porém, para a família, essa conclusão não fazia o menor sentido, porque não tinha motivos para Tiffany querer tirar a própria vida.
Segundo a família, ela era uma menina feliz, com planos para ir para a faculdade, inclusive já estava de malas prontas para se mudar para o campus da faculdade. Ela já tinha até mesmo uma colega de quarto que ela tinha contato, e além disso ela tinha combinado naquele dia de jogar softball na quarta-feira com os amigos. Então uma pessoa que pretende tirar a própria vida não faria tantos planos igual a Tiffany estava fazendo para sua vida. Inclusive ela tinha combinado também de ir ao parque Great Adventure com os amigos dela. E ela não tinha depressão, ela não sofria com crises de pânico ou ansiedade, ela não demonstrou nenhuma mudança de comportamento antes dela vir a falecer, então não fazia sentido nenhum ela ter feito isso com ela mesma. E o que acontece, na verdade, é que o caso da morte da Tiffany não foi investigado pela Polícia Civil, mas sim pela Polícia Rodoviária, chamada New Jersey Transit, porque o acidente tinha acontecido nos trilhos de trem e por isso foi definido como um acidente de trânsito, e por isso uma responsabilidade da Polícia Rodoviária. Eles concluíram nos seus relatórios em menos de 2 horas após a morte da Tiffany que ela havia se jogado nos trilhos do trem naquela noite. Essa conclusão partiu de 2 condutores do trem. Era um estudante de engenharia chamado Marvin Oliveris e um condutor sênior chamado Wayne Daniels. Eles disseram ter visto a Tiffany sair da lateral e se jogar nos trilhos do trem por vontade própria. Aquilo para a família foi pior do que saber da morte da filha, porque eles sabiam que era mentira, que isso não tinha acontecido. E para provar que aquela conclusão estava errada, a família contratou investigadores particulares para que eles pudessem ter uma nova visão do que de fato tinha acontecido. Esse detetive pegou os relatórios apresentados pela New Jersey Transit e ele viu o depoimento inicial dos 2 condutores do trem, afirmando que os 2 tinham visto a Tiffany sair da lateral do trilho e se jogar na frente do trem. Mas estranhamente, 6 dias depois, sob juramento, o condutor sênior do trem deu uma versão totalmente contrária da que ele havia dado inicialmente. Ele disse em seu novo depoimento que, naquele momento, ele estava conversando com outra pessoa e que ele estava de costas para a visão que teria de frente do trem. Então, ele falou que, na verdade, ele não viu o que aconteceu. Por conta disso, as declarações dele foram desqualificadas e, a partir disso, deram mais credibilidade ao que o condutor aprendiz estava falando. O Marvin, o condutor aprendiz, em seu primeiro depoimento, dizia ter visto a pessoa nos trilhos só quando o trem já estava em cima dela. 10 dias depois, ele testemunhou e trocou essa versão dos fatos. Dessa vez, ele afirmou ter visto algo a 1,5 km de distância e, conforme foi se aproximando, ele pôde ver se tratar de uma pessoa, que saiu correndo da mata e pulou na frente do trem. Esse mesmo condutor mudou diversas vezes a versão ao longo do tempo, além de apresentar falas contraditórias, como, por exemplo, ele primeiro disse que ela pulou na frente do trem, depois ele disse que ela só correu na frente do trem, e também ele contou uma versão que ela se jogou na frente do trem. Então, pelo que ele fala, ele não conseguiu ver exatamente o que aconteceu. Pelos depoimentos dele, ele só viu que ele atropelou alguém quando ele já estava passando por cima. Porém, até hoje, o Departamento de Polícia de New Jersey defende as versões que o Marvin deu do que de fato teria acontecido. Mas não era somente esse o problema na conclusão da polícia para esse caso. A doutora Louise Houseman, que era a chefe de perícia do Instituto Médico Legal do município de Atlantic, analisou o caso e deu sua seguinte conclusão. Abre aspas. O que os 2 condutores do trem disseram para os policiais naquela noite teve um peso muito grande, pois eles afirmaram tê-la visto tirando a própria vida, mas aquilo não era verdade, fecha aspas. Ela analisou a caixa preta, que é um dispositivo de registro que fica dentro do trem, e segundo o que ficou gravado, entre o condutor apertar a buzina, acionar os freios e atropelar a Tiffany se passaram 4,1 segundos. Então era algo tão rápido, aconteceu tudo tão rápido, que deixava claro que ele não teria como ter visto ela ao longe, como ele afirmou. Era mais plausível que ele tenha visto somente quando o trem a atingiu e partes do corpo saíram voando. Outra coisa que chamava a atenção do caso era a foto da parte de frente do trem, tirada minutos depois do acidente. Era possível ver a marca de impacto do corpo somente na parte inferior do trem, a uma altura aproximada de 60 centímetros, o que não faria sentido algum se a Tiffany, com quase 1,90 de altura, tivesse pulado na frente do trem. Aquela marca era mais coerente se caso a Tiffany estivesse deitada nos trilhos e não em pé. E isso levantou então as suspeitas de que ela possivelmente já estava morta quando o trem a atingiu. Quanto mais os investigadores particulares examinavam o caso, mais eles viam
viram que realmente a conclusão da polícia não fazia sentido. Isso porque, como eu falei, a Tiffany foi encontrada apenas com as roupas íntimas e ela estava descalça. A bandana que ela estava usando na cabeça e os tênis dela foram encontrados a cerca de 3 quilômetros de onde seu corpo estava. E os pés dela estavam ilesos, quando analisado pelo legista. Então, se ela foi encontrada a 3 quilômetros de onde estavam seus sapatos, ela teria que ter caminhado descalça 3 quilômetros até os trilhos do trem. E o caminho entre esses dois locais estavam cheios de pedras e vidros quebrados, era no meio de uma mata. E na autópsia, os pés da Tiffany não apresentavam nenhum sinal de que ela tinha andado descalça. Já a sua camiseta e os shorts que ela estava usando naquela noite nunca foram encontrados. Então, através dessas informações, ficam muitas perguntas, né? Muitas suspeitas. Por que ela tiraria sua roupa para tirar a sua própria vida? Por que a camiseta e os shorts estavam desaparecidos, como se alguém tivesse levado embora? E principalmente como ela andou 3 quilômetros no escuro, em um local cheio de pedras e cacos de vidro, sem machucar nem um pouco o seu pé. Para os pais dela e também para os investigadores particulares, parecia que alguém tinha matado a Tiffany e jogado o corpo na linha do trem, exatamente para que parecesse um caso de alguém que tinha tirado a própria vida. E como eu falei, a polícia não fez um trabalho investigativo para analisar se alguém tinha matado a Tiffany naquela noite. E inclusive nem foi a polícia que encontrou o tênis e a bandana da Tiffany, foi a sua mãe no dia 3 de agosto de 2015, 3 semanas depois da morte da Tiffany. Naquele dia, a Diane saiu de casa para tentar entender o que tinha acontecido, e então ela decidiu ir andando pelo mesmo caminho que ela acreditava que a sua filha tinha feito, da casa deles até os trilhos do trem. Ela caminhou pela rodovia que tinha ali perto da casa deles e que dava para o trilho do trem, e quando ela parou próximo a uma árvore, ela olhou para a direita e imediatamente ela viu os tênis da Tiffany que estavam desaparecidos. Eles estavam perfeitamente alinhados a uma árvore, como se alguém tivesse colocado os tênis naquele local. Então não parecia que o tênis tinha sido jogado, ele realmente tinha sido colocado ali na beirada da árvore. Ao ver os tênis da filha, a Diane ficou muito emocionada e acabou caindo de joelho. E aí, quando ela fez esse gesto, ela viu na sua frente também a faixa de cabelo que a Tiffany estava usando quando ela desapareceu. A Diane então ligou para o Steve dizendo o que havia encontrado ali no mato, e os itens estavam a cerca de 3 quilômetros do local do acidente, como eu falei. A família ligou para a New Jersey Transit, que era responsável pelo caso, e eles foram até o local, tiraram fotos, embrulharam em um saco marrom os pertences da Tiffany e levaram embora. Porém, mesmo eles recolhendo os objetos, essas provas nunca foram testadas para saber se tinha DNA de outra pessoa nesses objetos. Além disso, a New Jersey Transit é uma das maiores empresas de transportes do país, tendo uma frota de trens e também uma força policial de tamanho significativo. Mas as especialidades deles não é investigação de homicídio e muito menos investigações de mortes suspeitas. Além disso, o local do acidente não foi tratado como cena de crime, porque, como eu falei, os policiais não tinham experiência, então eles não estavam utilizando luvas, eles não isolaram a área, as pessoas passavam por todos os lados, contaminando tudo, o que poderia ser utilizado como prova de um possível assassinato, então assim foi tudo feito muito errado. Além disso, em um dos relatórios iniciais constava terem encontrado um machado próximo ao corpo da Tiffany, e esse machado estava ensanguentado, mas misteriosamente esse machado acabou desaparecendo antes de ser examinado. Os pais da Tiffany só ficaram sabendo dessa prova depois de obter uma ordem judicial para testar as evidências do caso. E então eles viram que existia uma foto de um machado ensanguentado próximo de onde a Tiffany morreu. Porém, a essa altura o machado já tinha desaparecido. E então os pais da Tiffany foram informados, de que a New Jersey Transit tinha perdido o machado. E eles acharam absurdo, como que é possível perder o machado. Além de todos esses erros, na autópsia, o único exame que eles fizeram nos restos mortais da Tiffany foram exames toxicológicos, que atestaram não haver nenhuma droga ou álcool no organismo dela naquela noite. O caso dela nunca foi investigado para saber se, por exemplo, ela havia sido abusada antes de morrer, já que ela foi encontrada só com roupas íntimas, ou se talvez o seu corpo já tinha sido deixado sem vida nos trilhos do trem. Além disso, o legista não fez uma autópsia completa. Ele somente examinou superficialmente e depois autorizaram que cremassem o corpo da Tiffany. E com isso ficou impossível de fazer novos exames. E quando uma morte é dado como a pessoa tirou a própria vida, o caso acaba sendo encerrado pelo Ministério Público. Então, se o caso da Tiffany tivesse sido dado como indeterminado, acidente ou então
a possibilidade de um homicídio, teria sido feita uma nova investigação com a Polícia Civil. E aí levaria mais tempo para que o trem e também o local, né, do crime fosse liberado para utilização. Já a Polícia de Trânsito apresentou alguns pontos como sendo o possível motivo para ela querer tirar a própria vida. Como, por exemplo, a Tiffany ter se assumido lésbica para sua família recentemente. Aí eles disseram que talvez a família dela não a tivessem apoiado tanto. Porém, os seus pais disseram que em nenhum momento eles se opuseram à sexualidade da filha e que inclusive eles já tinham conhecido uma ex-namorada da Tiffany, então eles não tinham nenhum problema com isso. Outro ponto era o fato de não ser a primeira vez que a Tiffany havia sido pega roubando. Ela já havia no passado utilizado um valor de reservas bancárias da família sem autorização. E talvez naquela noite, por ter sido pega novamente, né, pegando dinheiro sem autorização, ela estava com medo das consequências ou com vergonha da situação. Isso somado com o fato de que no ano anterior, em 2014, uma assistente social já havia visitado a casa da família Valiant 3 vezes. Isso aconteceu quando a Tiffany foi vista pelos professores com marcas roxas pelo seu corpo. Quando o assistente social questionou os pais dela, a Diane assumiu que ela tinha batido na filha, porque a sua filha andava muito rebelde e ela estava com muitos problemas para lidar com essa situação. Para manter a guarda da filha, que ainda tinha 17 anos na época que isso aconteceu, elas foram encaminhadas para fazer tratamentos psicológicos e também para tentarem se entender melhor como mãe e filha. Porém, após a morte da Tiffany, a família dela deixou muito claro que não haviam incidentes ou discussões dessa maneira há muito tempo e que a Tiffany e a Diane tinham voltado a ter um relacionamento saudável de mãe e filha. Outro ponto para o motivo da Tiffany ter decidido tirar a própria vida é que ela tinha terminado naquela mesma semana o relacionamento com a sua namorada. Mas segundo as análises de mensagens encontradas em seu celular, o término tinha sido amigável e a Tiffany já estava em um novo relacionamento, na verdade. Alguns familiares da Tiffany também voltaram ao trilho do trem para procurar novas evidências que a polícia não procurou e não encontrou, como por exemplo as roupas dela que nunca foram encontradas. Os familiares andaram por todo o local ali onde fica o trilho do trem e só encontraram uma pulseira que ela estava usando no dia. 5 anos depois da morte da filha, a Diane e o Steve tiveram que pagar para que fossem feitos exames das provas encontradas, mas o Departamento de Polícia de Trânsito de New Jersey não havia arquivado de maneira correta essas provas, e aí elas acabaram sendo contaminadas e com isso as provas ficaram impossibilitadas de passar por exames. Para a família, o fato de terem encontrado os sapatos dela a cerca de 3 km do local onde ocorreu o acidente deixava claro que era impossível ela ter andado tanto em um local acidentado, cheio de pedras, galhos e também objetos cortantes, sendo que nas fotos tiradas dos seus pés não apresentava nenhuma escoriação, corte ou hematoma. Isso provava que ela não tinha caminhado daquela distância descalça como a polícia dizia que tinha ocorrido. Então, através disso, surgiu uma teoria de que talvez ela teria entrado em um carro de alguém conhecido por vontade própria, quando ela estava na rua da sua casa ainda, e essa pessoa teria pego seu celular e jogado fora da janela. E por isso o celular dela foi encontrado próximo da entrada da casa. Essa pessoa então teria levado ela até o local onde encontraram seus pertences e talvez tivesse tentado abusar dela, por isso ela estaria só de roupas íntimas lá quando ela morreu. Depois essa pessoa a teria matado e levado o corpo para os trilhos para simular um acidente. Essa teoria ganhou força quando os investigadores analisaram uma foto tirada do local onde a Tiffany foi encontrada. O local mostrava que tinha uma enorme poça de sangue exatamente no local onde houve o impacto. Esse seria um indício de que a Tiffany já estava ferida ou morta e sangrando no local antes de ser atingida pelo trem. O médico legista que fez o relatório da Tiffany afirmou que os pés e as mãos dela foram cortadas pelo trem. E isso só seria possível se ela estivesse deitada com os pés sobre um trilho e as mãos sobre a outra parte do trilho, estando perfeitamente posicionado, assim, deitado no trilho. E isso não bate com a teoria da polícia de que ela tinha pulado na frente do trem. Em novembro de 2017, um dono de uma loja de conveniência procurou a polícia dizendo que ouviu 3 funcionários conversando sobre o caso da Tiffany e que tinha informações importantes para passar para a polícia. Esse homem teve sua identidade mantida em sigilo por ter sofrido ameaças de morte após prestar o seu depoimento para a polícia. Ele contou que os 3 homens estavam falando que a Tiffany tinha sido assassinada, mas que eles não estavam envolvidos no crime. Eles sabiam disso porque o tio de um desses caras tinha ido na mesma festa que a Tiffany estava naquela noite. E ele disse que viu a hora da discussão com a amiga e depois ele viu a hora que a Tiffany foi embora.
Ele contou que um carro estacionou e tinha 2 mulheres e um homem dentro desse carro. E ela entrou no carro como se conhecesse essas pessoas. Ele conta que essas pessoas então teriam levado ela próximo dos trilhos, tiraram a roupa dela e a ameaçaram com uma arma. O promotor interrogou os 3 indivíduos que o dono da loja de conveniência havia falado, que sabia do crime, mas os 3 negaram tudo o que ele havia contado. Infelizmente, esse depoimento nunca pôde ser de fato investigado por falta de provas e informações. A família até hoje acredita que a Tiffany foi vítima de um crime e que o assassino acabou se livrando do crime graças aos depoimentos incoerentes dos condutores do trem e também graças à falta de profissionalismo dos policiais de trânsito de New Jersey, que foram quem investigou o caso. A família até hoje oferece uma recompensa de $20 mil para qualquer informação que ajude a solucionar o caso. O caso da Tiffany foi revisado novamente em 2018 pelo Instituto Médico Legal de New Jersey, mas infelizmente a conclusão inicial da polícia foi mantida. Seus pais tentam manter o caso nas memórias das pessoas para que ela não seja esquecida e que algum dia alguém possa ajudar a solucionar o caso. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje, um caso um pouco mais misterioso aí para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever, deixe um comentário se você ficou comigo até o final do vídeo e até o próximo caso.